pessoal, tudo bem com vocês? Natal para mais um vídeo. Um tempo sumido, mas estamos de volta, voltando aos poucos. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é um pouco controverso dentro da própria igreja, a depressão. Por que é um tema controverso dentro da igreja? Algumas denominações tratam a depressão como falta de Cristo, falta de Deus, né? Se um membro fala que está com depressão, normalmente o que ele vai ouvir é que ele está com falta de Deus, está se afastando, está em pecado, né? Que ele precisa orar, vamos falar assim, né? Outras denominações entendem a depressão como uma doença séria, grave e real, né? E pedem para os membros, normalmente, estar procurando um auxílio médico, né? Para poder estar tratando a respeito disso. Lógico, sem nunca deixar de frequentar a igreja e estar realizando orações. Aqui na Igreja DNA de Cristo, nós tratamos, a depressão como sim uma doença, tá? E não tratamos ela como falta de Cristo. Por que não tratamos ela como falta de Cristo? Ou falta de Deus, vamos falar assim. Porque quando olhamos para a Bíblia, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vem aqui, na palavra, a gente percebe que vários personagens da Bíblia tiveram sintomas de depressão, né? Eu vou citar alguns aqui para vocês que foram, exemplo: Jeremias, Elias, Jó, Jonas, Paulo, o próprio Jesus, Quando a gente pega para ler a Bíblia, o próprio Jesus teve momentos ali que a gente pode considerar que foram momentos de depressão, certo? Por exemplo, Jesus, ele se sentiu cansado, ele até vai ter uma passagem em que ele pede para os discípulos orarem com ele, pois o fardo era grande, ali nos campos. Então a gente vê que até ele teve, ele como homem, não como Deus, como homem, ele teve o seu momento depressivo, porque era um fardo muito grande que ele carregava. E normalmente a depressão ela vem por causa de fardos que a gente carrega, fardos grandes que a gente tenta carregar sozinho. E muitos lugares não entendem isso, muitas denominações não entendem esse tipo de situação, esse tipo de sentimento, e acabam simplesmente por não saberem como ajudar ou por não querer ajudar, tratando apenas como falta de Deus, E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Elias, que é um dos grandes profetas da Bíblia, um dos maiores que a gente teve ali, que ao orar, Deus mandou fogo ali no local para ele poder vencer os profetas de Baal. Vocês acreditariam que Elias tinha falta de Deus? Sendo que Deus falava com ele? E mesmo assim, depois dele vencer os profetas de Baal, devido a uma ameaça ali de Jezabel, ele ficou tão angustiado que chegou a pedir a morte para ele mesmo. Quando você vai lá em 2 Reis, você vai ver essa passagem lá que ele pede a morte para ele. Então eu fico pensando, será que é realmente, falta de Deus? Em Reis 19, ali no versículo 4 a 6, vai falar que um dia ele foi para o deserto, que Elias foi para o deserto e caminhou por um dia no deserto e disse: já basta, Senhor, toma a minha vida agora, pois eu não sou melhor que meus pais. E Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Isso foi por causa de uma ameaça de Jezabel. Então a gente vê que a depressão não é falta de Deus, mas é o excesso de angústia, o excesso de carga numa pessoa, vamos dizer assim, Não sou especialista, para falar a respeito de depressão. Para mim, quem tem que falar a respeito de depressão são especialistas, sim. É por isso que a gente tem aí os nossos psicólogos, e em casos mais graves, os psiquiatras,
e podem aconselhar uma pessoa. Agora, Jó, houve momentos em que ele teve depressão, Jeremias, né? Paulo foi um dos maiores, ele não era apóstolo, né? Ele era um discípulo, né? Apóstolo eram 12, né? E com a morte de Judas foi escolhido um outro, acho que foi Matias, se eu não me engano. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas Paulo era um discípulo, se tornou um discípulo, e houve momentos em que Paulo, né, ali teve a sua depressão, sim. Mas naquele tempo a gente não tinha médicos capacitados, né, estudos a respeito disso, que nos ajudavam a vencer essa depressão, né? Nos dias de hoje já temos aí estudos, já temos médicos, né? Mas, quando a gente vai em Salmos, olha só para vocês verem, né? Em Salmos 42:11 está escrito assim, ó. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, o salmista também tinha depressão. Sinais de depressão. Então, esses sinais de depressão, a gente vê que não é questão só de afastamento de Deus. É a carga que nós nos colocamos, às vezes, o excesso de passado, o excesso de medo do futuro, né? Tem gente que entra em depressão quando começa a pensar demais a respeito, por exemplo, da morte, outros a respeito de estarem desempregados e à procura de um serviço, outros a respeito de uma guerra. E essas cargas que a gente coloca na gente acabam nos tornando depressivos, porque a gente começa a ter incertezas no futuro, né? Mas, irmãos, eu quero falar com vocês um versículo que tem em Mateus 5:4, que diz assim, ó: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se você está depressivo, irmão, se derrama aos pés de Cristo, porque Ele tem a solução. Chore, coloque essa angústia para fora. Porque bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ele já sabia que nós sofreríamos isso. Ele sabia que nós estaríamos vivendo uma época hoje em que a depressão se tornaria o mal do século. E ele já deixou o consolo ali para a gente. Olha, chorem, se derramem para mim, porque o meu fardo é leve. Ele mesmo diz isso. Em Deuteronômio 31:8, ele vai dizer: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Assim como ele nunca desapontou, nunca deixou, nunca se afastou de nenhum desses personagens bíblicos que eu falei para você, né? Ele não vai se afastar de você. Sabe? Às vezes eu vejo essas igrejas que costumam pegar e falar, não, o irmão está com depressão, é falta de Deus. Olha para ele e fala, e Pedro, e Paulo, e Jó, e Elias, eles tinham falta de Deus? Eles não tinham, mas eles tinham excesso de carga, essa bagagem que a gente acumula, e muitas vezes a gente não tem com quem conversar, com quem expor, com quem tirar isso da gente. Porque assim, irmãos, eu acredito que mesmo sabendo que tenha um Deus que tudo nos ouve no secreto e está com nós ao tempo todo, eu acredito que às vezes a gente precisa realmente de alguém ali do nosso lado. Jesus precisou, tanto que ele olhou para os discípulos e falou: orem comigo. Então a gente precisa ter alguém. Então, se você está com depressão, se você está com esse sentimento ruim, ajuda psicóloga é importante.
um profissional da área que vai te orientar, que vai te escutar, que vai te passar uma medicação. É importante. Mas também é importante a turma da igreja se conscientizar para estar orando com você. Para estar ali como os discípulos estavam com Cristo orando com ele, para estarem ali. Do mesmo jeito que Elias no deserto clamou pela morte e Deus mandou socorro para ele, ele também vai mandar para você. A oração é essencial para sair dessa situação. É essencial. Não estou falando que não é. Ela é essencial. Mas a gente não pode esperar que Deus faça tudo. Vocês querem ver um exemplo? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Marcos. Marcos 1, capítulo 29. Eu vou ler aqui para os irmãos. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se de Jesus, pegou na mão dela, fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Vocês querem saber um detalhe curioso sobre esse versículo? É o único milagre que Jesus realiza aonde ele manda a pessoa se levantar. Nesse caso aqui ele pede, ele só simplesmente pede levantar ela. Mas é o único milagre em que ele primeiro levanta a pessoa e depois ele cura. Quando ele vai curar o aleijado, ele cura primeiro e depois manda se levantar. Quando ele vai curar o leproso, ele cura, depois manda a pessoa ir. Todos há primeiro a cura. Mas é engraçado que com a sogra de Pedro, ele manda ela levantar e depois cura. Porque isso demonstra o quê? Que mesmo ele estando ali, se a gente não tomar a atitude de crer e se levantar, né? Talvez o milagre não aconteça. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. Não adianta só eu ficar falando, ai Deus, eu quero ser curado, ai Deus, eu quero ser curado, ai Deus, eu quero ser curado. Mas eu não faço nada. Eu fico reclamando deitado na minha cama, não estou falando que é errado, por causa que eu já passei, eu tive depressão, mas a minha foi diferente, depressão pós-acidente, né, de trabalho, mas eu tive depressão. Eu conheço várias pessoas que têm. Só que quando você se entrega, é onde está o ponto em que você não consegue mais retornar dela. Agora, quando você olha e fala, nossa, eu não estou com vontade de levantar e fazer uma comida, mas eu vou levantar e vou fazer uma comida. Quando você olha e fala assim, eu não estou mais com vontade de ir na igreja hoje, mas você pega e fala, mas eu vou na igreja hoje. Quando você olha e fala, eu não estou com vontade de ir trabalhar, mas você se levanta e vai trabalhar, é nesses pequenos passos, nessas pequenas vitórias que Deus vai te curando. Quando você levanta e fala, hoje eu não queria ir psicólogo, mas você levanta, vai no psicólogo, conversa com ele, tem a instrução dele, faz o uso da medicação da maneira correta que ele passou, e você vai ver que começa a melhorar. Porque Deus olha e fala, filho, eu estou te ajudando, estou te dando todas as ferramentas para você curar. Mas depende de você também. Deus poderia simplesmente você olhar e falar assim, Deus, me cura, Deus, me cura, e ele curar você? Ele poderia, com toda a certeza do mundo. Mas por que ele não faz isso? Porque se ele fizer isso, ele vai criar um comodismo em você que não é o que ele quer. Porque aí você só vai se chegar a ele na hora que você estiver ruim. E ele não quer isso, ele quer você o tempo todo procurando a ele. Em 1 Pedro 5,7, ele fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, a Bíblia inteira vai estar falando, não andeis ansiosos, lancem sobre ele sua ansiedade, venham a ele porque o jugo dele é leve. A gente vê que Cristo é a saída para qualquer caso, para qualquer situação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não importa a sua situação, é ele que resolve. Porém,
Oração, orar e ação. Não adianta eu ficar orando e ficar deitado na minha cama. Eu preciso fazer como a sogra de Pedro. A hora que ele olha para mim e fala, filha, levanta. Filho, levanta. Eu levanto, eu não questiono, eu levanto. E eu vou atrás. Já pensou se ele olhasse assim, vamos dar um exemplo de um dos milagres. Quando ele cura o cego. Que ele vai lá, pum, curei, beleza. E o cego não abre o olho. O que ia resolver Jesus ter devolvido a visão para ele? Se ele nunca mais abrisse o olho, se ele não tirasse a venda? Não ia ter resolvido nada. A depressão é encarada da mesma maneira. Deus vai te ajudar. Mas ele precisa que você também se esforce. Porque quando você se esforça, a tua vitória é maior. Não estou pregando aqui a super graça, não é isso. Mas quando você se esforça, você entende os caminhos que ele está usando, você entende as situações que ele está te colocando, e você entende o porquê você está vivendo aquela situação, como você saiu daquela situação, para que assim você possa estar ajudando novas pessoas. Então, não se deixe abater. Não te abatas. Olhe para você e fale. Tem um hino que fala: aquieta minha alma. Olhe para tua alma e fale: aquieta minha alma, porque está se perturbando. Espere em Deus. Em Tiago 5,13 vai falar: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Olha isso, olha isso. Que ele ore. E alguém que se sente feliz, que ele cante. Então, ele está falando aqui que primeiro você vai estar sofrendo, mas depois você vai estar feliz também, né? Em Salmos 34:17 diz que o Senhor ouve e nos livra de todas as nossas tribulações. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus vai te ouvir. Ele vai te socorrer. Mas ele também precisa que você se esforce. Que você queira sair daquela situação que você se encontra. Porque tem muita gente que entra nessas situações e acaba decidindo ficar nelas por ser cômodo. Por ganhar atenção, por ter pessoas ali, vamos dizer assim, se preocupando mais com eles. Então é uma coisa que acaba, às vezes, se tornando cômodo. E a pessoa não quer sair. Então ele fala, né? Ele ouve e nos livra, mas ele também quer que nós tomamos a atitude de nos levantarmos, assim como a sogra de Pedro. Em Isaías 41:10, para a gente finalizar, ele diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenham medo, pois Deus vai estar com você em todos os momentos, sim, te ajudando, te segurando, te abraçando, te ouvindo. Então, irmãos, se você está passando por um momento de depressão, se você está passando por um momento de ansiedade, se você está sofrendo algo que para você, eu vou dizer até que é impossível de se sair, uma situação que é impossível de você estar saindo, ore para Deus. Espere e confia nele. Ele tem a solução. Mas quando eu falo ore, espere e confia, eu não estou dizendo para você sentar e não fazer nada. Mas faça como a sogra de Pedro. Levante. Um passo de cada vez. Hoje eu não queria levantar da minha cama, mas eu levantei. Fui até o banheiro. É uma vitória, irmão. E comemore cada vitória. Comemore
cada coisinha que você conseguir fazer. Busque uma ajuda profissional, sim. Não é pecado, não é crime, você não está errado. Se Deus capacitou aquele médico para entender e atender aquela situação, é porque ele sabia que muitas pessoas precisariam ter alguém do lado. Não se deixe levar por essas igrejas, por essas seitas que falam que buscar ajuda do médico para psiquiatria, isso aí é demônio, isso é falta de Deus. Não. Isso é excesso de carga. E você não precisa carregar essa carga sozinho. Deus é contigo. Ele diz: venham a mim os que estão cansados, e eu os aliviarei, pois o meu jugo é leve. A carga de Deus não é pesada, ele nos alivia. Então, orem, procurem, se for o caso, um especialista, sim. Se o seu caso não for depressão, qualquer outro que seja, estou desempregado, vamos levar um currículo. Eu estou necessitado, vamos pedir ajuda. Ore, e Deus vai colocar as pessoas certas na hora certa para vocês. Mas não deixem de se abaterem totalmente. Não deixem, não se deixem vencer. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém? É isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Espero que esse vídeo de alguma maneira ajude a vocês, né? E que vocês possam estar, né, cada dia comemorando as suas pequenas vitórias. Porque a vitória é sua. Então só você sabe o quanto você lutou para conquistar. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, eu me despeço e até o próximo vídeo. Fui!